Afinal, as SAFs são ou não o modelo de salvação dos clubes brasileiros? Porque quando você vê o Botafogo, o Fortaleza e agora o Cruzeiro entrando nessa briga, principalmente você que é torcedor de algum clube que não é SAF, começa a se perguntar: ou meu clube vira SAF, ou ele vai ficar para trás, ele não vai conseguir acompanhar essa turma. É isso? Ou será que não? Vamos discutir aqui nesse vídeo, mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. É inegável que, quando você pega de 15 anos para cá, começa não, na verdade já todo mundo já entendeu que a estruturação e a organização é fundamental para um clube de futebol. Isso capitaneado pelo Flamengo, tá? Porque quando o Flamengo ele começa a se estruturar ali na gestão do Bandeira de Melo, e ele começa a colher de fato os frutos ali em 2019, tudo bem que em 2016 ele já estava bem estruturado, ele já estava com grandes nomes, mas ali em 2019 foi o ápice, a gente tem um choque de realidade. A gente fala, caramba, esse clube se estruturou por anos, esse clube economizou por anos, cortou gastos excessivos, arrumou a casa e conseguiu colher os frutos, a ponto de criar o maior time, eu digo time, os 11 em campo, do século, tá? Aqui do futebol brasileiro. E aí vários clubes e vários torcedores de outros clubes começam a entender, caramba, meu time precisa fazer isso. Meu time precisa exatamente desse modelo, um modelo de gestão, um modelo que consiga ser sustentado, principalmente no longo prazo. Mas mesmo o Flamengo sendo um grande exemplo disso, a gente viu um outro modelo também que deu certo. O Palmeiras, por mais que ele não seja uma SAF, ele começou, digamos que uma SAF também. O Palmeiras é que também se estruturou financeiramente, mas tendo na figura de um cara o seu grande investidor para conseguir tirar esse clube da situação, que foi o Paulo Nobre. O Paulo Nobre injetou dinheiro dele. Por muito tempo ele colocou o dinheiro dele, porque o Palmeiras não tinha dinheiro. Quando ele assume o Palmeiras ali em 2014, o Palmeiras estava na segunda divisão. E aí em 2015 vem a Crefisa, com um grande patrocínio que ele ajuda a fechar. E aí o Palmeiras ele consegue colher os seus frutos nos longos anos. Mas se você pegar investimento por investimento, é claro que o Palmeiras, por mais que ele não consiga bater o faturamento do Flamengo, são dois clubes que conseguiram se organizar. E o Palmeiras, a figura do Paulo Nobre, ele vem parecido com uma SAF. Mas aí mais pra frente, a SAF se torna um grande modelo também dos clubes brasileiros. Mas, quando você entende por SAF aqui no Brasil, tem um significado muito claro, que é um pai rico, um pai com um cheque infinito, injeta dinheiro no clube, da qual ele consegue comprar jogadores e competir com aqueles que se estruturaram financeiramente. Esse é o significado hoje de SAF no Brasil. Porque se você for pegar e entender de fato como a SAF deveria funcionar, deveria ser um modelo de gestão em que no longo prazo o seu clube vai crescer, mas que vai ser assumido por um investidor ou por um grupo de investidores majoritários que vão colocar a casa em ordem, que vão arrumar as dívidas antes e fazer um crescimento progressivo. Era assim que o Cruzeiro, assim que a SAF do Ronaldo foi adquirida, tinha como entendimento. O Cruzeiro ele tinha exatamente esse entendimento. O Ronaldo ele sempre veio a público e ele falou, olha só, um crescimento vai ser aos poucos, vai ser gradativo. E isso já estava começando a surtir efeito. Tá? O Ronaldo ele consegue enxugar a folha de pagamento. Tudo bem, teve uma polêmica de mandar jogadores embora, mas ele consegue enxugar a folha de pagamento e ele consegue tirar o time da segunda divisão ao ponto de, no meio do ano passado, vender com o Cruzeiro numa situação de G4 do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro estava brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Poderia ter sido campeão se ele conseguisse manter? Não. A questão não é essa. São modelos diferentes. Esse deveria ser o modelo da SAF. Mas aí você tem a SAF à la brasileira, que é o Cruzeiro agora, com o Pedrinho, dono de uma rede grandíssima de supermercados, torcedor do Cruzeiro injetando dinheiro. Você tem os grupos dos chamados, se não me engano, 4X,
do Atlético Mineiro injetando dinheiro. Você teve outros modelos que também não deram certo, como a 777. Mas você tem o Bahia entrando no Grupo City. Você tem o Fortaleza virando SAF, o Fortaleza virando sapo também. E aí você tem grandes modelos, além do grande case de sucesso desses últimos anos, que foi o Botafogo, do John Textor. Mas, para muitos que acham que o dono só injeta dinheiro e só compra jogador, não é verdade. Ele precisa honrar com as dívidas dos clubes. A dívida precisa ser diminuída ao longo do tempo. Por mais que ele coloque mais dinheiro para comprar ainda mais jogador. Mas a grande verdade é que a SAF, ela cria uma divisão. Ela cria uma divisão do quê? Que claramente, do modelo como estava sendo gerido os clubes, a tendência ao fracasso. E por que a tendência ao fracasso? Porque quando você mira o crescimento em longo prazo na mão de um mandato presidencialista, onde a diretoria mais o presidente do clube estão sob a administração das finanças, tende a falhar no longo prazo. Porque isso já estourou no futebol brasileiro. Dívidas absurdas que os presidentes não estão nem aí e eles deixam para o próximo uma dívida pior ainda. Então eles falam, caramba, como a minha chapa não vai ganhar a eleição, eu não vou deixar louros para o próximo presidente. Eu vou deixar uma dívida ainda maior. Eu não estou falando que façam isso de forma proposital, mas a imagem e que chega no torcedor é exatamente essa. Um desleixo. Um descaso absurdo com o clube que eles honraram e que eles falaram que iam deixar numa situação melhor. E não foi deixada. Pelo contrário, são dívidas e dívidas acumulando. Um grande exemplo disso é o Corinthians. O Corinthians já passou da casa dos 2 bilhões de dívidas. Tudo com o mandato de uma chapa chamada Renovação e Transparência. E que parece que não tiveram nenhum pingo de responsabilidade para deixar o clube no azul. Não querem deixar o clube no azul. O que importa é a contratação. Mas isso cobra um preço, que no longo prazo isso não se sustenta. E aí você precisa de um modelo mais profissional, alguém com que assuma a dívida do clube, colocando o seu nome ali na reta, e que acalme a situação e que consiga fazer o clube crescer de novo. Que no caso é o modelo de SAF, tendo um grande investidor, um grande administrador sob seu comando. Então, já se cria uma certa preocupação nos torcedores de times que não são SAFs. Que é o quê? Meu time vai ficar para trás. Se você ligar agora na mídia, por exemplo, do Rio Grande do Sul, você já vê que, cara, a preocupação, principalmente com o Grêmio, de dívidas acumuladas, de não conseguir contratações, é porque não conseguem competir com os grandes centros. Tem até nomes interessantes para poderem ser contratados, como técnicos e jogadores, mas perdem para os grandes centros. Os grandes centros eu digo Palmeiras, Flamengo, o Botafogo, agora o Cruzeiro. E chega-se no consenso de que, se não se mexer, se não atrair investidores, se não virar SAF, vai perder. Vai perder. E aí, saindo do Rio Grande do Sul, você vem aqui mesmo para São Paulo, o próprio Santos. O Santos caiu, com dívidas, é um clube que não está conseguindo faturamento alto, porque não atrai mais atenção, a não ser que não venha o Neymar, ou algum grande nome absurdo, não vai ter mídia, vai ter pouquíssima. E esse modelo de presidência, esse modelo de gestão que foi há muitos anos, desde sempre, deixou o clube nessa situação. E aí sim, o futebol brasileiro ele clama por profissionalismo. Mas é garantia que vai dar certo? Não é garantia que vai dar certo, porque por outro lado você tem a 777, que não deu certo no Vasco. Entende? Então, o modelo de SAF do Brasil, ele é um pai rico com cheque em branco que vai dar para o clube
conseguir contratar. Mas aí você pode ter modelos diferentes. Você pode ter uma SAF que vise crescimento a longo prazo, e você pode ter uma SAF que seja mais imediatista, como a do Cruzeiro, como a do Atlético Mineiro. Mas a grande verdade é que você precisa de investidores, porque o modelo que está aí deu errado. Agora, se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer. Mas a grande verdade é que quando você pega Botafogo, o Fortaleza, o Bahia, como você já tem o próprio Cruzeiro agora, o Atlético Mineiro, você vê que cada vez mais clubes clamando profissionalismo são aqueles que vão sustentar no longo prazo. Fora aqueles que fizeram uma grande pavimentação durante os anos, como Flamengo e Palmeiras, estão sustentando até agora. Se não mudar, se não entender que precisa de profissionalismo, você vai ficar para trás. E esse é o grande recado que as SAFs estão mandando. Beleza? Não esqueça, se inscreve no canal, deixe seu like e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Tamo junto e até a próxima. Valeu!